Beleza, galera, hoje é dia 15 de novembro de 2019, feriadão. Faz 6 dias hoje que eu não gravo vídeo aqui no canal, tava com uma saudade danada e resolvi gravar esse vídeo hoje. Mais um bate-papo aqui, conversar um pouquinho a respeito de algumas coisas com vocês aí. E, sem mais delongas, esse ano foi muito atípico para a minha pessoa. Quem acompanha o canal aqui há algum tempo vai saber que eu estava me preparando para prestar um vestibular esse ano e eu vou contar mais a respeito dele daqui a pouco. Acontece que no final do ano passado, eu já vinha num processo desde 2016, orando para Deus, para que Ele fizesse da minha vida o que fosse melhor, né? Para Ele, não para mim. Que eu pudesse servi-lo da melhor maneira possível. E no final do ano passado eu comecei a sentir uma vontade grande de me dispor, né? Me colocar à disposição para o sagrado ministério. Eu sou membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. E a Igreja Presbiteriana do Brasil ela tem um processo razoavelmente burocrático quanto às pessoas que almejam entrar no Sagrado Ministério, fazer parte do Sagrado Ministério. No início desse ano, eu conversei com o pastor da minha igreja e a partir de então eu passei por um período aí de avaliação. Na verdade, ainda continuo nesse período de avaliação. A Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui é o Manual Presbiteriano, ele tem vários documentos num só. Então aqui ele tem a Constituição da Igreja Presbiteriana, tem o Código de Disciplina, princípios de liturgia, regulamentos internos aqui, tal. Então tem um monte de documento. Dentre eles, a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, que ela vai dizer lá no seu artigo 115, que está tratando sobre a candidatura e licenciamento para o Sagrado Ministério, o seguinte, artigo 115. Quem se sentir chamado para o ministério da Palavra de Deus deverá apresentar ao presbitério os seguintes atestados: de ser membro da igreja em plena comunhão, do conselho declarando que no trabalho da igreja já demonstrou vocação para o ministério sagrado, de sanidade física e mental fornecido por profissional indicado pelo concílio. Então você tem depois que você sentiu esse chamado, você tem alguns requisitos a serem cumpridos. Então eu já vinha dando aula na escola dominical para a classe de jovens. Vira e mexe eu posto aqui no canal, na aba da comunidades aí, na aba comunidades, a foto da galera. E o que aconteceu? A partir desse momento que eu falei a respeito dessa vocação, desse chamado que eu senti, então comecei a ser avaliado de uma forma diferente. O conselho da igreja se reuniu, me fizeram algumas perguntas e tal, e aí a partir de então eu comecei a ser mais avaliado e receber alguns encargos aí. Dentre eles, algumas aulas dessa escola dominical dada à turma dos adultos e algumas pregações também. Agora no próximo domingo será minha 4ª pregação. Pregação esta como leigo, porque não sou ministro, não sou pastor, não sou nada, sou apenas um aspirante ao Sagrado Ministério. E dentre as atribuições que eu tive que fazer esse ano, estavam ali algumas leituras obrigatórias e alguns relatórios que eu tinha que fazer de atividades. Eu tive 8 livros obrigatórios para lê-los, eu consegui concluí-los, e inclusive gravei resenha de todos. E além desses livros obrigatórios, também tinha uma lista de livros opcionais. Eu estou lendo também esses opcionais aí. Inclusive um livro excelente, que logo em breve eu vou terminar e vou gravar aqui a resenha dele, que chama Como Viveremos. É um livro muito bom, mas eu vou gravar a respeito dele aí logo em breve. Então eu tive esses livros para fazer, algumas outras atividades e o vestibular em si, que eu prestei no último mês de outubro, e ontem, dia 14, saiu o resultado e graças a Deus eu fui aprovado. Estou até com a cópia da prova aqui. Processo de admissão. Cadê? Tá dando reflexo? Processo de admissão seminário da IPB 2020. Aqui está a prova de língua inglesa, portuguesa, literatura e redação, mas também teve a prova de conhecimentos bíblicos, Antigo e Novo Testamento e símbolos de fé da Igreja Presbiteriana. Nos símbolos de fé você tem a Confissão de Fé de Westminster, o Breve Catecismo e o Catecismo Maior. Graças a Deus fui aprovado. Na questão da redação eu tive que ler um livro chamado Com Vergonha do Evangelho, escrito pelo John MacArthur, só para o tema da redação. E na prova de literatura pediram 2 livros, que era o 15, da Raquel de Queiroz, e o Triste Fim de Policarpo Quaresma. Então esse ano, como eu já tinha adiantado aqui, como eu já tinha falado, foi bem atípico para mim. Eu tive que suspender minhas aulas de jiu-jitsu no meio do ano, em junho, e passei a acordar 4 horas da manhã por um período, fiquei um mês acordando às 4 da manhã, e depois às 5, que é o horário que eu estou acordando hoje, 5 horas, para dar tempo de fazer tudo. Afinal eu trabalho, estudo, tenho minha casa, minha família, para dar atenção. Então estou ainda acordando esse horário, 5 horas. Tive como obrigação também de ler a Bíblia inteira, então eu comecei a ler lá dia 12 de abril, terminei hoje o Apocalipse. Eu demorei 7 meses aí, por volta de 7 meses para terminar a leitura anual. E que mais? Só isso a princípio.
tendo sido aprovado, agora em fevereiro, se não me engano, a matrícula começa em janeiro agora desse ano e provavelmente o curso começa em fevereiro, bacharel em teologia pelo JMC, que fica aqui em São Paulo. O curso noturno no qual eu me inscrevi, tendo em vista que eu trabalho de dia, dura 5 anos. Não é reconhecido pelo MEC, graças a Deus. Quem sabe eu gravo um vídeo aqui a respeito disso logo mais pra frente aí, mas é um bom sinal que não é reconhecido pelo MEC. Ele acaba sendo um curso livre, né? Vamos dizer dessa maneira, por não ter esse reconhecimento pelo MEC aí. E é isso. Essa foi a minha atipicidade desse ano. Essa questão da vocação para o Sagrado Ministério, sentir o chamado, era uma coisa que eu jamais pensei que eu sentiria. Eu já convivi com pastores a vida inteira, né? Meu pai é pastor da igreja presbiteriana, eu tenho mais 2 tios que são pastores também da presbiteriana, um do Maranhão e outro no Rio de Janeiro. Então eu ouvia a vida deles e via como que era difícil. A situação de pastor não é fácil, não. Você não tem aquela ilusão daquela imagem de pastor que a gente muitas vezes tem por aí. A vida de pastor não é fácil. Era uma coisa que eu sempre, né? Por ser filho de pastor, muita gente me perguntava, e você não vai, desde criança, né? Não vai seguir o mesmo caminho e tal? No começo, quando eu era moleque lá, eu já repudiava logo essa ideia. Eu falava assim, não, jamais eu vou ser isso aí, não quero saber disso aí. Meu sonho sempre foi ser militar. Queria ser sargento do exército, para ser mais específico. Então essa ideia eu já repudiava logo do começo. Depois, passando um pouco mais de tempo, e alguém vinha me fazer essa pergunta, eu já falava assim, o chamado de Deus é irresistível. Se porventura eu for chamado, não vai ter como resistir. E aí foi. Então, de uma hora pra cá, eu recebi o chamado e não teve como resistir mais. Quem sabe um dia eu gravo um vídeo mais a respeito disso, pra falar como é que foi esse chamado aí. Mas enfim, agora estamos, né? Estamos mas por que eu falo estamos? Porque minha esposa também acaba fazendo parte, né? Ela que está acompanhando todo o processo também, me auxiliando em tudo que precisa aí ser auxiliado. E agora, a partir do ano que vem, se Deus quiser, estarei no seminário. Então essa é um dos motivos pelos quais eu recentemente gravei um vídeo aqui falando que meu canal mudaria um pouco o foco. Porque tendo em vista que eu vou estar majoritariamente estudando assuntos teológicos, os assuntos a serem tratados aqui vão acabar pendendo para esse lado aí. Lógico que eu vou tentar sempre fazer uma ponte, né, entre os assuntos teológicos e as coisas que estão acontecendo aqui no nosso dia a dia, nas nossas realidades, muito embora eu não vou conseguir ficar acompanhando detalhes do que está acontecendo na nossa política, no nosso país e tudo mais. Mas só que uma pincelada ou outra ali a gente sempre consegue fazer, beleza? Então, mais um bate-papo aí, mais para matar a saudade dos vídeos aqui. E tamo na área. Se derrubar é pênalti, como um camarada meu diz. Forte abraço, bom final de semana a todos e até mais.